Tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Igreja Adventista Central de Brasília. E eu tenho uma palavra de gratidão a você. Nós passamos os 116 mil pessoas conectadas conosco, inscritas no nosso canal. Muito obrigado. Isso é porque você tem se engajado no nosso canal, tem assistido os cultos, os vídeos, as programações. Isso é muito importante para a gente. E olha, você lembra daquele sonho, 120 mil inscritos. Ajude a gente, continue compartilhando a esperança desse canal para outras pessoas, porque o nosso objetivo é continuar pregando o Evangelho quando essa igreja está fechada e as luzes apagadas. Então, conto com você. Curte, compartilha e comenta, tá bom? Esta é a intro do lição. É mais um pedacinho da lição da Escola Sabatina para que você tenha o gostinho e possa estudar todos os dias. E eu quero lembrar uma coisa importante para você. Estamos na 10ª lição. Isso quer dizer que daqui a pouco nós vamos estar precisando de uma nova lição. E você precisa muito fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Renovar a sua assinatura. E não só a sua, renovar a assinatura dos seus filhos, da sua família toda. Então, promete para mim que você vai buscar depois o site da Casa Publicadora Brasileira e você vai renovar ou fazer a sua assinatura da lição para a gente continuar junto, tá certo? Bem, a lição desse trimestre continua falando sobre o livro de Efésios e nós vamos estar na lição 10. Essa lição 10, poxa, nada melhor lição 10 do que falar sobre casamento, né? Maridos e esposas juntos na cruz. Esse é o título da lição desta semana que nós vamos estudar. E eu achei muito interessante o verso que Paulo nos fala está no capítulo 5 de Efésios, 5, versículo 25, 26, 27. Então, aproveita, pegue a sua Bíblia e já compartilha. E lembre-se que eu vou perguntar aquela palavra importante, aquela palavra-chave, certo? Então, vamos lá. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pegou o texto? Qual seria a palavra mais importante para você nesse texto aqui? Bem, eu gostei muito da palavra santa, ou santificar-se, porque para mim casamento é coisa séria. Para mim casamento é coisa santa, porque foi instituído por Deus. E a gente pode pensar de casamento em diversas perspectivas, não é verdade? Eu separei para vocês aqui algumas frases célebres sobre casamento. E eu gostaria que você depois colocasse aí nos comentários o que é casamento para você. Diga para a gente. Fale uma frase para a gente que represente casamento. Eu vou falar algumas aqui, tá certo? Lembre-se de que criar um casamento bem-sucedido é como cultivar. Você tem que começar tudo de novo todas as manhãs. Ah, que lindo, hein? Coraçãozinho para você. Olha aí, você pode falar essa frase aí para o seu esposo, para a sua esposa. Olha outra aqui, Eu amo ser casado. É tão bom encontrar aquela pessoa especial que você quer irritar pelo resto da sua vida. Acho que a Cíntia vai ficar chateada com essa frase. Então, vamos pular para outra aqui, vamos lá. Você sabe que há um nome para pessoas que estão sempre erradas sobre tudo, o tempo todo? Marido. Isso, marido está sempre errado, né? Mantenha os olhos bem... Essa frase é de Benjamin Franklin, frase célebre. Mantenha os olhos bem abertos antes do casamento, meio fechado depois. Não, vamos parar por aqui. É melhor parar de falar essas frases de casamento, senão a coisa vai ficar complicada para mim. Mas será que existe marido exemplar, gente? Será que existe esposa exemplar? Bem, a lição dessa semana, ela trabalha com uma ênfase muito importante. Paulo, depois de falar sobre diversos tipos de relacionamentos, o relacionamento nosso com Deus, com Cristo, o relacionamento nosso com as pessoas, judeus, gentios, e esse fio de ouro de relacionamento, de unidade de relacionamentos, está permeando toda a epístola de Efésios. Só que chega o momento, depois da gente falar que a gente tem o batismo de uma só fé, de um Deus só, a presença do Espírito Santo nos unindo como corpo,
Paulo traz o legítimo lugar à sua discussão sobre a unidade da igreja como nova humanidade, a família. A família é a base da igreja, é a base do nosso relacionamento. Se tem um lugar que a gente pode dizer que a gente consegue exercitar o relacionamento e os frutos do Espírito, é no relacionamento no casamento. E aqui, Paulo ele fala uma coisa importante, olha só, preste atenção. Na família, as esposas se submeterão ao marido em Cristo. E o marido amará a esposa no Senhor. Aí eu fiquei pensando, será que a gente consegue chegar nesse nível de amor igual ao amor do Senhor? Puxa, olha, aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu visitei a minha irmã uma vez no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. E lá na Califórnia você tem a oportunidade de visitar a prisão de Alcatraz. A prisão de Alcatraz é a prisão antiga, já está desativada, onde ficavam os piores bandidos, os piores elementos americanos presos nos Estados Unidos. Uma prisão que ficava afastada e ela é muito protegida e não tinha como fugir dela. Existiam até filmes sobre ela. E nessa prisão, acho que uma das pessoas mais ilustres presas nesse lugar se chamava Al Capone. Al Capone foi um homem um mafioso, o maior mafioso da história dos Estados Unidos. E eu achei interessante que quando você passava no museu ali, você viu uma carta dizendo Al Capone, um marido exemplar. E eu encontrei uma notícia que fala sobre isso, Al Capone, um marido exemplar. As duas dimensões da história de Al Capone. Al Capone era um homem temido, só de falar do nome dele era considerado um monstro. Ele era uma pessoa que matou muitas pessoas, ele negociava a venda ilegal de álcool, de armas e outras coisas mais. Mas havia um outro lado sobre Al Capone. Os seus familiares, filha, filho, esposa e a mãe diziam assim, por que ele foi preso? É um homem decente, um pai amoroso, um bom marido. E as pessoas começaram a enviar cartas e dizer que havia uma outra perspectiva, um outro lado da história de Al Capone. Ele com a sua família. E aí você confronta, como pode uma pessoa ser assim? De um jeito aqui e de outro jeito aqui. Paulo, ele nos chama a atenção para que nós possamos exercitar em nosso lar, com a nossa família, um relacionamento a dois que seja, na verdade, um relacionamento de três pessoas, três figuras. Deus, o homem e a mulher. E que nós nos submetamos sobre esse tipo de amor. Os maridos amarem as esposas e as mulheres se submeterem ao marido em Cristo e os homens amarem as esposas no Senhor. Que desafio, que unidade indivisível deveria ser essa? E quando nós olhássemos para a família, nós pudéssemos ver a mesma unidade que a Trindade existe entre eles. Unidade em Cristo. Essa lição se concentra em três temas principais. Primeiro, unidade no relacionamento entre marido e esposa. Segundo, a única maneira pela qual a família mantém sua unidade é estar aonde? No Senhor. O que significa que seus membros se submetem uns aos outros confiantes, conforme designado por Deus na criação. E terceiro, uma família que está no Senhor, amigo, não deveria experimentar o quê? Abusos, adultério, violência, pois no Senhor, marido e esposa aprendem a se respeitar e amar. Amigos, nós temos uma linda oportunidade de cura nesta lição. Se por acaso o seu relacionamento não tem sido um relacionamento exemplar, e a gente puder fazer uma reflexão agora, que tal olharmos e aproveitarmos esta lição para maridos, esposas, filhos, todos nós, colocarmos na cruz a nossa visão de relacionamento. Eu convido você a estudar a lição da Escola Sabatina. Marque os textos importantes. Não se esqueça de riscar as frases que mais te chamaram a atenção. E além de tudo, além de estudar todos esses textos, eu convido você a compartilhar o que você aprendeu. Porque lembre-se, tudo que nós estudarmos aqui, ele faz sentido quando a gente consegue colocar em prática. Que Deus abençoe você. Te vejo na próxima introdução. Tchau, um abraço.